Davi nos ensina que os maiores gigantes da vida não se vencem com força, mas com fé. Antes de enfrentar Golias, ele já havia vencido algo muito maior: o medo. Ele entendeu que quando você conhece o Deus que te sustenta, o tamanho do inimigo deixa de importar. Enquanto todos viam um guerreiro impossível de derrotar, Davi via uma oportunidade de provar o poder do Senhor. Essa é a primeira lição. Os olhos da fé veem possibilidades onde o medo só enxerga ameaças. Davi não foi movido por coragem humana, mas por confiança divina. Ele disse a Saul: "O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos deste filisteu." 1 Samuel 17:37. Isso mostra que quem já viu Deus agir no passado não teme o presente. Curta este vídeo se você acredita que a tua vitória de ontem é a prova de que Deus ainda te livrará hoje. Davi não começou como guerreiro, começou como adorador. Ele aprendeu a vencer primeiro nas colinas silenciosas de Belém, cuidando de ovelhas e cantando louvores quando ninguém o via. É lá, na solidão, que Deus forma os vencedores. Enquanto os homens buscavam palco, Davi buscava presença. Ele entendeu que o segredo da vitória pública está na fidelidade no secreto. O mesmo Deus que o viu tocar a harpa no campo, o viu derrotar Golias diante de todos. Isso nos ensina que a intimidade com Deus é o campo de treinamento dos valentes. Inscreva-se no canal se você acredita que quem é fiel no escondido é exaltado no tempo certo. O interessante é que Davi não venceu porque tinha uma espada, mas porque tinha uma palavra. Ele disse: "Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos." 1 Samuel 17:45. Quando você carrega a presença de Deus, o impossível se curva diante do seu chamado. Ele não confiou em armaduras nem em estratégias humanas. Confiou no nome que está acima de todo nome. Davi sabia que a batalha não era dele, era de Deus. Por isso, ele agiu com paz, enquanto os outros tremiam. Curta este vídeo se você acredita que quando Deus está à frente, nenhum gigante resiste. Davi também nos mostra que antes da vitória vem o desprezo. Quando chegou ao campo de batalha, foi criticado por seus próprios irmãos, acusado de ser curioso e arrogante. Mas ele não se defendeu. Ele sabia que a opinião dos homens não muda o propósito de Deus. Essa é uma lição poderosa. Quem tem chamado não precisa provar nada, apenas permanecer fiel. Muitos desistem porque tentam se justificar, mas Davi entendeu que o silêncio é a melhor resposta quando se tem a aprovação do céu. Inscreva-se no canal se você acredita que o julgamento dos outros não pode impedir o que Deus planejou para você. Enquanto todos olhavam o tamanho do inimigo, Davi olhava o tamanho de Deus. Essa diferença de foco é o que separa os covardes dos valentes. O medo nasce da comparação. A fé nasce da convicção. Davi não negou a existência de Golias. Ele apenas escolheu lembrar quem estava com ele. E isso muda tudo. Quem anda com Deus não nega a dificuldade, mas a enfrenta com confiança. Quando o medo disser que é impossível, responda como Davi: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei?" Salmo 27:1. Curta este vídeo se você acredita que Deus é maior do que qualquer gigante que você enfrenta. Davi não foi escolhido por aparência, mas por coração. Deus disse a Samuel: "O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração." 1 Samuel 16:7. Essa escolha revela algo profundo. Deus não busca o mais forte, busca o mais disponível. Davi não estava no campo de batalha, estava servindo. E é sempre no lugar da obediência que Deus encontra os que ele vai usar. Quando todos se escondem, o servo fiel se revela. Isso mostra que o que te torna apto para o propósito não é tua posição, é tua disposição. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus ainda escolhe os que servem em silêncio. A arma de Davi era simples, mas o poder por trás dela era sobrenatural. 5 pedras e uma funda, algo comum nas mãos de um homem comum, mas invencível nas mãos de quem crê. Isso nos ensina que não é o recurso que vence, é a fé que empunha. Deus não precisa de muito para fazer o impossível, só precisa de alguém disposto a crer. Quando Davi lançou a pedra, não foi a força que guiou o movimento, foi a unção.
Curta este vídeo se você acredita que Deus transforma o simples em extraordinário nas mãos de quem tem fé. Outra lição profunda na história de Davi é que o verdadeiro vencedor não busca a glória pessoal. Quando Golias caiu, ele não comemorou a si mesmo, ele glorificou a Deus. Ele sabia que a vitória tinha um propósito maior, mostrar a Israel que Deus ainda lutava por eles. A fé de um homem reacendeu o ânimo de uma nação. Isso mostra que quando você vence seus gigantes, sua vitória encoraja outros a vencerem também. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus vai usar tua superação para inspirar outros a se levantarem. Davi também nos ensina sobre obediência no tempo certo. Ele esperou anos até assumir o trono, mesmo depois de ser ungido. Ele sabia que a promessa de Deus não precisa ser apressada, apenas obedecida. Quem tenta forçar o tempo perde o favor. Quem espera em Deus recebe o trono preparado. Sua paciência revela maturidade espiritual. Ele sabia que a pressa é inimiga da promessa. Curta este vídeo se você acredita que o tempo de Deus é sempre o melhor tempo. E o segredo final é que Davi nunca esqueceu quem o levantou. Mesmo rei, ele continuava sendo o mesmo adorador do campo. Ele escrevia salmos, chorava na presença de Deus e reconhecia que sem ele nada era possível. Esse é o maior segredo da vitória, lembrar sempre de onde vem a força. Davi venceu gigantes porque nunca tentou ser o gigante, apenas o servo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar. A vitória não vem da espada, vem da fé que carrega o nome do Senhor. Davi não apenas venceu Golias, ele venceu a si mesmo. A maior batalha que ele travou foi contra o desânimo, a dúvida e a solidão. Enquanto todos o subestimavam, Deus o preparava. É assim que o Senhor trabalha, em silêncio, moldando guerreiros longe dos olhos do público. Davi não tinha a aparência de herói, mas tinha o coração certo. Ele foi ungido ainda jovem, mas não subiu ao trono de imediato, porque a unção te separa, mas o processo te transforma. Essa espera o ensinou que ser escolhido não é o mesmo que estar pronto. Curta este vídeo se você entende que Deus não atrasa, ele amadurece. Antes de vencer o gigante, Davi aprendeu a vencer a rejeição. Quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé, todos os irmãos foram apresentados, menos ele. Mas Deus disse: levanta-te e unge-o, porque este é o homem. 1 Samuel 16, 12. Isso nos mostra que quando Deus decide te levantar, ninguém consegue te esconder. Davi foi esquecido pelos homens, mas lembrado por Deus. Isso é um lembrete poderoso de que você não precisa ser notado por pessoas quando é visto pelo Criador. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus nunca esquece aqueles que permanecem fiéis. Davi também enfrentou o desprezo de quem estava mais perto dele. Eliabe, seu irmão, zombou quando o viu no campo de batalha, mas Davi não se ofendeu. Ele não desperdiçou energia provando o que Deus já sabia. Ele simplesmente respondeu: há motivo para isso. 1 Samuel 17, 29. Essa resposta revela maturidade. Ele não lutava por reconhecimento, lutava por propósito. Muitas vezes, você precisa ignorar o barulho dos críticos para ouvir a voz de Deus com clareza. Curta este vídeo se você acredita que o silêncio do justo vale mais do que 1000 palavras de defesa. O que muitos esquecem é que antes de enfrentar Golias, Davi enfrentou o leão e o urso. Isso significa que a vitória pública começa nas batalhas particulares. As lutas que ninguém vê são as que te preparam para os gigantes que todos verão. Deus usa o secreto para te fortalecer. Quando você vence o medo em silêncio, está sendo treinado para derrotar o impossível em público. O campo de Davi era seu campo de treinamento espiritual. Ele não reclamava da solidão, ele aproveitava o tempo com Deus. Inscreva-se no canal se você entende que cada prova é um ensaio para algo maior. Quando Davi foi até Saul, o rei tentou vesti-lo com sua própria armadura. Mas Davi não se deixou moldar pelos métodos alheios. Ele entendeu que não precisava de armaduras emprestadas para lutar a própria guerra. Ele recusou o peso do que não lhe cabia. Isso é uma lição profunda. Muitos perdem batalhas tentando lutar com a estratégia dos outros. Davi sabia que a vitória viria do que Deus colocou em suas mãos, não do que o mundo oferecia.
Curta este vídeo se você acredita que o que Deus te deu já é suficiente para vencer. E quando ele correu em direção a Golias, ele não hesitou. Essa confiança não nasceu na pressa, nasceu na fé. Ele já havia experimentado o poder de Deus antes e sabia que o mesmo Deus que o livrou do leão o livraria do gigante. Davi não viu um inimigo invencível, viu uma oportunidade de manifestar a glória de Deus. O gigante não era um obstáculo, era uma plataforma. Deus transforma adversidades em altares de testemunho. Inscreva-se no canal se você acredita que tua luta é o cenário da tua vitória. A pedra que Davi lançou não era apenas uma arma, era um ato de fé. Cada movimento dele foi conduzido pela confiança no Senhor. Quando a pedra acertou o gigante, foi o céu que guiou a trajetória. Isso nos ensina que quando agimos segundo a direção de Deus, até o pequeno se torna poderoso. Não foi o tamanho da pedra, foi a precisão da promessa. Curta este vídeo se você acredita que Deus direciona até os detalhes da tua vitória. Depois da queda de Golias, Davi pegou a espada do próprio inimigo e cortou a cabeça dele. Isso simboliza que o que veio para te destruir será o instrumento da tua glória. Deus usa as próprias armas do inimigo para confirmar a vitória dos seus. Aquilo que te afrontou será o que confirmará teu propósito. Golias achou que estava armado, mas não sabia que estava sendo usado para revelar o poder do Senhor. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus transforma ataques em testemunhos. Mas Davi não lutava por si. Ele disse, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. 1 Samuel 17:46. Esse é o coração de quem entende o propósito. Ele não buscava fama, buscava revelação. Quando você vive para mostrar Deus e não a si mesmo, cada vitória se torna uma mensagem para o mundo. A verdadeira grandeza é ser um reflexo da glória divina. Curta este vídeo se você acredita que tua vitória tem um propósito celestial. E o mais belo é que, mesmo depois de tudo, Davi continuou sendo o pastor de coração. Ele não deixou a vitória mudar quem ele era. O trono não o afastou do altar. A fama não o separou da presença. Isso mostra que o segredo para vencer gigantes é não deixar o orgulho nascer depois da vitória. Davi sabia que o mesmo Deus que o exaltou poderia derrubá-lo, se ele esquecesse da graça. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que o maior triunfo é permanecer humilde depois da vitória. Davi nos ensina que os gigantes nem sempre são pessoas. Às vezes são pensamentos, medos, lembranças e culpas que tentam nos paralisar. Ele não lutou apenas contra Golias, mas contra tudo que dizia que ele não era capaz. Quando o profeta Samuel o ungiu, ele ainda cheirava a campo, usava roupas simples e carregava o odor das ovelhas. Aos olhos humanos, ele era pequeno demais, mas aos olhos de Deus, já era rei. Isso mostra que o valor não está na aparência, está na unção. É por isso que, quando Deus decide te levantar, ele não consulta as opiniões de quem te subestima. Curta este vídeo se você acredita que Deus escolhe quem o mundo rejeita. Davi teve coragem para enfrentar um exército inteiro, mas também teve humildade para esperar o tempo de Deus. Ele não subiu no trono porque quis, mas porque foi preparado. Entre a unção e a coroação existe o processo. E é no processo que Deus prova o coração, molda o caráter e ensina o valor da obediência. Davi não forçou a promessa, ele confiou. Quando teve a chance de matar Saul, ele não tocou no ungido do Senhor. Essa atitude revelou mais poder do que qualquer espada. Inscreva-se no canal se você acredita que esperar em Deus é uma forma de fé ativa. O segredo de Davi era simples. Ele conhecia a voz de Deus. Enquanto muitos buscavam estratégias, ele buscava direção. Cada vez que ia à guerra, Davi perguntava: "Devo subir, Senhor?" Ele não tomava decisões baseado em pressa, mas em propósito. Isso ensina que quem consulta Deus nunca se perde. Antes de agir, ore. Antes de decidir, ouça. A vitória não vem de quem corre mais rápido, mas de quem anda no ritmo do Espírito. Curta este vídeo se você acredita que ouvir Deus é mais importante do que vencer rápido. E quando Davi caiu, porque sim, ele também falhou, ele não fugiu de Deus, correu para ele.
Após o pecado com Batseba, ele se arrependeu profundamente e escreveu o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Ele entendeu que o verdadeiro arrependimento não é remorso, é transformação. Deus não busca perfeitos, busca quebrantados. Essa é a diferença entre Saul e Davi. Um se justificou, o outro se humilhou. Inscreva-se no canal se você acredita que o arrependimento sincero ainda move o coração de Deus. Davi também nos ensina que a adoração é a arma mais poderosa contra a escuridão. Quando ele tocava a harpa, o espírito mau que atormentava Saul se afastava. Isso significa que a adoração não é apenas um cântico, é uma guerra espiritual. Quando você adora, o inferno se cala. Quando você louva, o medo perde força. Davi venceu batalhas com melodias e orações antes mesmo de usar a espada. Curta este vídeo se você acredita que a adoração abre caminhos onde o medo tenta fechar. Mesmo depois de tantas vitórias, Davi não se esqueceu do altar. Ele dançava diante da arca com todo o coração, sem se importar com a opinião dos outros. Mical o criticou, mas ele respondeu: ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus próprios olhos. 2 Samuel 6:22. Essa atitude mostra que quem vive para agradar a Deus não busca aplausos. O orgulho é o que derruba reis. A adoração é o que sustenta servos. Inscreva-se no canal se você acredita que a presença de Deus vale mais que qualquer aprovação humana. Outra lição poderosa de Davi é que ele nunca esqueceu os que o ajudaram no caminho. Mesmo após o reinado, ele procurou Mefibosete, o filho aleijado de Jonatas, e o colocou à mesa do rei. Isso mostra que gratidão é a marca dos que têm coração segundo o de Deus. Quem foi levantado por Deus não pisa em quem ficou para trás. Davi entendeu que ser grande não é estar acima, é saber levantar os outros. Curta este vídeo se você acredita que a grandeza verdadeira é servir com amor. Quando Davi enfrentava guerras, ele não confiava em seus exércitos, mas no Senhor. Ele escreveu: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Salmo 27. Ele sabia que força humana tem limite, mas a fidelidade de Deus é eterna. Mesmo sendo rei, ele se curvava diante do Rei dos Reis. Essa dependência é o que o manteve vitorioso. Inscreva-se no canal se você acredita que o poder de Deus ainda é maior do que qualquer força deste mundo. No fim da vida, Davi deixou um legado que ultrapassou gerações. Ele não construiu apenas um reino, construiu uma história de fé, arrependimento e adoração. Quando Salomão subiu ao trono, foi sustentado pelas promessas feitas ao seu pai. Isso mostra que as escolhas que você faz hoje ecoam no futuro dos que virão depois. Davi viveu para que outros conhecessem a fidelidade de Deus. Curta este vídeo se você acredita que sua fé pode mudar o destino de sua família. E talvez o maior segredo de Davi seja este. Ele sabia que não era ele quem derrubava os gigantes, era Deus. Ele foi apenas o instrumento. Ele nunca se considerou o herói, sempre apontou para o verdadeiro vencedor. A vida de Davi é uma mensagem viva de que o impossível acontece quando o coração está alinhado com o céu. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a vitória vem para quem luta com fé, não com força. Davi entendeu algo que poucos compreendem. A vitória começa dentro do coração. Ele sabia que antes de derrotar Golias no vale, precisava vencer o medo dentro da alma. É por isso que ele dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Essa é a essência da fé. Não a ausência de medo, mas a decisão de seguir mesmo tremendo. Quando você entende que Deus está contigo, o rugido do inimigo se torna apenas um eco distante. Curta este vídeo se você acredita que o Deus que te acompanha é maior que o medo que te persegue. Davi viveu uma vida de altos e baixos, mas nunca perdeu a conexão com Deus. Ele sabia que o trono e a cova, a glória e o deserto, tudo fazia parte do mesmo propósito. Deus o moldava através das estações. Quando estava escondido na caverna de Adulão, cercado por homens amargurados e endividados, Davi não viu um fardo,
Viu uma oportunidade. Ele transformou fugitivos em guerreiros, fracassados em conquistadores. Isso nos ensina que a liderança segundo o coração de Deus não nasce de posição, mas de compaixão. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus usa até as cavernas para treinar vencedores. Quando Davi foi traído, ele não respondeu com ódio. Quando foi perseguido por Saul, ele teve a chance de se vingar, mas não tocou no ungido do Senhor. Essa atitude revela o coração de quem confia na justiça divina. Ele sabia que o trono que vem de Deus não precisa ser conquistado à força. Ele não tomou o que Deus prometeu, esperou até receber no tempo certo. Isso é fé madura. Não é agir por impulso, é agir por direção. Curta este vídeo se você acredita que Deus te defenderá, sem que você precise se justificar. Davi também nos mostra que é possível vencer sem perder a sensibilidade. Mesmo sendo guerreiro, ele era poeta. Mesmo empunhando espadas, ele escrevia salmos. Isso nos ensina que a força e a doçura podem habitar no mesmo coração. Ele sabia lutar e sabia chorar. Ele entendia que a vulnerabilidade não é fraqueza, é humanidade. Enquanto muitos escondem as lágrimas, Davi as transformava em adoração. É por isso que ele disse: "As minhas lágrimas estão no teu odre." Salmo 56, 8. Deus não desperdiça dor, Ele transforma em propósito. Inscreva-se no canal se você acredita que até as tuas lágrimas têm valor diante de Deus. Davi viveu a fidelidade de Deus em meio à instabilidade da vida. Ele foi de pastor a guerreiro, de fugitivo a rei, e em todas as fases Deus estava lá. Quando pecou, foi disciplinado, mas não abandonado. Quando caiu, foi levantado. Ele descobriu que a graça é mais poderosa do que a culpa. Por isso escreveu: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã." Salmo 30, 5. Essa é a voz de alguém que provou a restauração. Curta este vídeo se você acredita que Deus ainda transforma quedas em recomeços. Outro segredo poderoso é que Davi sabia celebrar pequenas vitórias. Ele não esperava o trono para agradecer. Cada livramento, cada avanço, era motivo de louvor. Isso mostra que quem reconhece o agir de Deus nas coisas simples está preparado para receber o extraordinário. A gratidão foi sua arma constante, e é por isso que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Não por ser perfeito, mas por ser grato. Inscreva-se no canal se você acredita que a gratidão abre portas que a força nunca conseguiria. Davi também enfrentou as consequências de suas escolhas. Ele viu o peso do pecado em sua casa, mas mesmo assim, não desistiu de Deus. Ele sabia que a fidelidade divina não depende da nossa perfeição, mas da aliança que ele firmou conosco. E mesmo quando o coração dele estava partido, ele dizia: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Salmo 23, 1. Essa confiança inabalável é o que o sustentou até o fim. Curta este vídeo se você acredita que Deus nunca abandona os que se arrependem sinceramente. A coragem de Davi não estava na espada, estava na presença. Ele nunca foi o mais forte nem o mais preparado, mas foi o mais disponível. Ele ia onde Deus mandava, e isso era suficiente. Ele sabia que a vitória não dependia de números, mas de fé. Por isso, venceu exércitos, atravessou desertos e conquistou reinos. Tudo porque aprendeu a depender. Inscreva-se no canal se você acredita que a dependência de Deus é o verdadeiro segredo da força. E o mais extraordinário é que, mesmo após tudo, Davi continuou ensinando através da sua vida. Cada salmo, cada batalha, cada vitória e cada falha se tornaram lições eternas. Ele viveu para mostrar que Deus não escolhe os perfeitos, escolhe os que têm coração sincero. O segredo de Davi não foi ser invencível, foi ser moldável. Curta este vídeo se você acredita que Deus ainda usa os dispostos, mesmo que imperfeitos. E no fim, Davi entendeu que o maior gigante que ele precisou vencer foi ele mesmo. O orgulho, o pecado, o medo e a pressa foram inimigos tão grandes quanto Golias. E ele venceu todos, não porque era forte, mas porque reconheceu sua fraqueza diante de Deus. É por isso que, até hoje, sua história inspira milhões. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a verdadeira vitória é entregar o coração completamente nas mãos do Senhor.
O segredo de Davi para vencer gigantes não era sua força, mas sua intimidade com Deus. Ele aprendeu a lutar primeiro no espírito antes de agir com as mãos. Quando olhamos para a vida de Davi, percebemos que ele não reagia aos problemas como os outros. Ele discernia cada situação diante do Senhor. Por isso, antes de atacar, ele consultava a Deus. Quando os filisteus o cercaram em Refaim, ele perguntou: "Subirei contra os filisteus?" E Deus respondeu: "Sobe, porque certamente os entregarei nas tuas mãos." 2 Samuel 5:19. Esse diálogo mostra o segredo da vitória espiritual. Não lutar por instinto, mas por direção. Curta este vídeo se você acredita que cada passo guiado por Deus é uma vitória garantida. Davi também nos ensina que o segredo para vencer está em permanecer sensível. Mesmo em meio ao caos, ele nunca perdeu a capacidade de ouvir a voz do Espírito. Enquanto outros buscavam estratégias humanas, ele se mantinha conectado ao divino. Essa conexão fazia com que ele soubesse quando esperar e quando agir. O tempo de Davi não era o do relógio humano, era o do propósito celestial. Por isso ele nunca agiu por pressa, mas por convicção. Inscreva-se no canal se você acredita que quem espera em Deus nunca perde tempo, apenas amadurece a vitória. Davi aprendeu a confiar mesmo quando tudo parecia desmoronar. Em Ziclag, sua cidade foi queimada, suas esposas e filhos levados cativos, e até seus próprios soldados queriam apedrejá-lo. Era o fim, mas ele fez algo que mudou tudo. Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. 1 Samuel 36. Essa é a resposta de quem não se apoia em emoções, mas em fé. Ele não murmurou, não desistiu, apenas buscou força em Deus. E quando fez isso, o Senhor o guiou à recuperação total. Curta este vídeo se você acredita que é no pior momento que a fé mais brilha. Outro segredo poderoso de Davi foi seu coração ensinável. Mesmo o rei, ele permitia que Deus o confrontasse. Quando o profeta Natã o repreendeu, ele não se justificou, ele se humilhou. Isso mostra que a grandeza de Davi não estava em não errar, mas em se deixar corrigir. Ele não endureceu o coração, deixou Deus transformá-lo. Muitos perdem vitórias porque resistem ao processo da correção. Davi nos mostra que o arrependimento é a porta para novas conquistas. Inscreva-se no canal se você acredita que quem se deixa moldar por Deus nunca é destruído, é refinado. Davi também viveu momentos de profunda solidão, mas entendeu que solidão não é abandono. Ele escreveu salmos nos desertos, e cada um deles revela a comunhão entre o servo e o Criador. Enquanto o mundo o via esquecido, Deus o via preparado. É nos desertos que aprendemos a ouvir o som do céu. Ele descobriu que o deserto não é castigo, é treinamento. Quem aprende a adorar no silêncio está pronto para liderar na multidão. Curta este vídeo se você acredita que os desertos de Deus geram líderes fortes. Outra lição que Davi nos deixa é que ele nunca confundiu vitória com vaidade. Quando venceu Golias, ele não se exaltou. Apenas glorificou o nome do Senhor. O coração de Davi sempre apontava para Deus. Ele sabia que o trono era responsabilidade, não status. E quando o poder chegou, ele continuou sendo servo. Isso mostra que o verdadeiro líder é aquele que entende que autoridade sem humildade é orgulho disfarçado. Inscreva-se no canal se você acredita que o sucesso sem Deus é apenas ilusão. Davi também teve a sabedoria de escolher as batalhas certas. Ele não desperdiçava energia brigando por coisas pequenas. Quando Simei o amaldiçoou, ele não revidou. Disse apenas: "Talvez o Senhor veja a minha aflição e me retribua o bem pelo mal que hoje me faz." 2 Samuel 16:12. Essa maturidade mostra que ele confiava mais na justiça divina do que na própria defesa. Nem toda afronta merece resposta. Algumas precisam ser entregues a Deus. Curta este vídeo se você acredita que o silêncio é uma arma poderosa nas mãos dos sábios. O segredo de Davi também estava na sua memória. Ele nunca esqueceu de onde veio e o que Deus havia feito. Mesmo após grandes conquistas, ele lembrava das colinas de Belém, das ovelhas e dos momentos em que ninguém o via. A gratidão o mantinha pequeno diante de Deus,
e isso o tornava grande diante dos homens. Quem se lembra das promessas nunca se perde no caminho. Inscreva-se no canal se você acredita que lembrar o que Deus já fez fortalece a fé para o que Ele ainda fará. Davi sabia que toda guerra espiritual é vencida com rendição. Ele não buscava controlar o futuro, apenas se manter alinhado com a vontade de Deus. Por isso, mesmo nos momentos mais difíceis, ele dizia: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37:5. Essa entrega total é o segredo de quem vence sem se perder. Ele entendia que descansar não é desistir, é confiar. Curta este vídeo se você acredita que a entrega é o ponto mais alto da fé. E no fim, Davi nos mostra que os gigantes não desaparecem, mas se tornam menores diante da presença de Deus. Ele descobriu que não precisa temer o amanhã quando conhece o Senhor do tempo. O mesmo Deus que o tirou do pasto o levou ao palácio, e o mesmo Deus que o levantou o sustentou até o fim. Essa é a essência da confiança inabalável. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o segredo da vitória não está em ser forte, mas em permanecer dependente de Deus todos os dias. Davi viveu para provar que o tamanho da fé sempre será mais decisivo do que o tamanho da arma. Ele não tinha espada, escudo ou armadura. Tinha apenas um coração totalmente entregue. Essa é a essência da sua história. O homem que venceu porque confiou. Quando todos olhavam para Golias e viam um obstáculo, Davi via uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. A vitória dele foi construída antes do confronto, no campo onde ninguém via, enquanto adorava e obedecia. Essa é a diferença entre quem busca poder e quem busca propósito. Davi sabia que a presença de Deus é o maior escudo que existe. Curta este vídeo se você acredita que o invisível de Deus é mais poderoso que o visível do mundo. Muitos olham para Davi como o rei guerreiro, mas antes de tudo, ele era um servo. Ele aprendeu a obedecer mesmo quando não entendia. Quando Deus disse não, ele não insistiu, apenas adorou. Quando foi humilhado, não revidou. Quando foi exaltado, não se engrandeceu. Essa postura revela o verdadeiro segredo da sua vitória. Submissão. Ele sabia que ser usado por Deus não é privilégio, é responsabilidade. E por isso, mesmo sendo rei, ele ainda dizia: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Salmo 84:10. Inscreva-se no canal se você acredita que o maior poder está em se submeter à vontade de Deus. Davi foi um homem que não desistiu, mesmo quando parecia impossível continuar. Ele enfrentou perdas, traições e guerras, mas em cada queda ele voltava a se levantar, porque a fé que cai e levanta é mais forte do que a fé que nunca foi provada. Quando o filho adoeceu e morreu, ele se levantou, lavou o rosto e foi adorar. Ele entendeu que mesmo quando não há explicação, ainda há presença. Essa é a fé madura, aquela que não depende de resultados, mas de relacionamento. Curta este vídeo se você acredita que adorar na dor é a maior prova de amor a Deus. Quando olhamos para Davi, aprendemos que Deus nunca desperdiça processos. Cada luta, cada lágrima e cada demora estavam alinhadas com um propósito eterno. O Davi que enfrentou Golias não estava pronto para governar Israel. Mas o Davi que fugiu de Saul, chorou em cavernas e foi traído, esse sim, estava preparado. Deus não acelera promessas. Ele amadurece corações, e é por isso que Davi pôde escrever: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Salmo 40:1. Inscreva-se no canal se você acredita que o tempo de Deus é treinamento, não atraso. Davi sabia que toda vitória verdadeira começa com quebrantamento. Ele não se envergonhava de chorar, de se humilhar, de se prostrar. Ele não escondia suas fraquezas, as apresentava diante de Deus. O que o diferenciava de Saul era que, enquanto Saul tentava parecer forte, Davi preferia ser sincero. Deus não busca os perfeitos, busca os transparentes. O coração quebrantado é a morada preferida do Espírito Santo. Curta este vídeo se você acredita que reconhecer sua fraqueza é o primeiro passo para viver a força de Deus. Mesmo diante do sucesso, Davi sabia reconhecer que tudo vinha do Senhor. Quando conquistou Jerusalém,
Ele não se exaltou, apenas levantou um altar. Quando venceu batalhas, compôs salmos de gratidão. Ele não guardava glória, devolvia ao Criador. Essa é a mentalidade de quem entende o propósito, que a vitória não é para se vangloriar, mas para testemunhar. É por isso que Deus continuou o exaltando, porque Davi não deixou o orgulho crescer onde o louvor deveria estar. Inscreva-se no canal se você acredita que cada conquista é uma oportunidade de glorificar o nome de Deus. Outra lição que Davi deixa é que o passado não define o destino. Ele foi esquecido pela família, rejeitado pelos irmãos e subestimado por reis, mas nada disso impediu o cumprimento da promessa. Deus não chama os capacitados, ele capacita os escolhidos. O pastor esquecido se tornou o rei lembrado, o improvável se tornou o exemplo. Isso mostra que a rejeição é apenas a confirmação de que você foi separado para algo maior. Curta este vídeo se você acredita que Deus transforma a exclusão em exaltação. Davi também nos ensina que o sucesso sem presença é fracasso. Ele viu Saul perder tudo porque quis reinar sem Deus, e por isso temeu seguir o mesmo caminho. Quando percebeu que a arca havia sido deixada de lado, ele a trouxe de volta para Jerusalém com louvor e dança. Isso mostra que ele sabia a diferença entre reinar e representar. O trono sem Deus é vazio, mas o altar com Deus é cheio de vida. Inscreva-se no canal se você acredita que a presença de Deus vale mais do que qualquer posição. O segredo final de Davi é a herança espiritual que ele deixou. Ele não apenas construiu um reino, mas um legado de fé. Sua descendência foi escolhida para trazer o Messias ao mundo, e é por isso que Jesus é chamado Filho de Davi. O nome dele atravessou gerações porque seu coração permaneceu voltado para Deus. Isso mostra que quando vivemos para o propósito, nossa história não termina em nós. Ela se torna eterna. Curta este vídeo se você acredita que viver para Deus é a única forma de deixar uma marca que o tempo não apaga. E quando olhamos para tudo o que Davi viveu, entendemos que o verdadeiro segredo para vencer gigantes é permanecer pequeno diante de Deus. Ele venceu não porque era invencível, mas porque era dependente. Ele adorou quando venceu e adorou quando perdeu. Ele confiou quando viu e quando não viu. Ele caiu, mas se levantou. Ele chorou, mas continuou. E é por isso que sua vida ecoa até hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda usa os improváveis para realizar o impossível. Davi entendeu que as maiores vitórias nascem no silêncio da obediência. Enquanto muitos buscam reconhecimento, ele buscava a direção. Quando estava no campo cuidando de ovelhas, ele não imaginava que estava sendo preparado para governar um povo. Deus o treinava nas pequenas responsabilidades para entregá-lo a grandes missões. Ele aprendeu a lutar contra leões e ursos, mas o verdadeiro treinamento estava em aprender a ouvir e obedecer. A obediência foi o segredo que sustentou sua unção. É por isso que ele pôde dizer: "Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade." Salmo 86:11. Curta este vídeo se você acredita que quem obedece hoje estará preparado para vencer amanhã. Davi também aprendeu a lidar com o esquecimento. Quando Samuel foi ungir o novo rei, Jessé apresentou todos os filhos, menos ele. Humanamente, Davi não era nem lembrado, mas espiritualmente, ele já estava separado. Essa é uma das maiores lições da vida. Deus não precisa que te convidem. Ele te chama mesmo quando te esquecem. O homem pode te ignorar, mas o céu te observa. É no anonimato que Deus constrói a autenticidade. A unção de Davi foi derramada sobre alguém que ninguém esperava. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus ainda encontra os esquecidos para fazer história. Davi foi fiel mesmo quando não entendia o porquê do sofrimento. Ele foi traído, caçado e humilhado, mas nunca deixou de confiar. Ele aprendeu que a fidelidade não é medida pelo conforto, mas pela constância. Quando o rei Saul o perseguiu, ele teve várias chances de se vingar, mas escolheu esperar o tempo certo. Ele disse: "Não tocarei no ungido do Senhor." 1 Samuel 26:11. Esse autocontrole revela um coração totalmente entregue. Davi entendeu que se ele precisasse ferir para conquistar,
não seria Deus o responsável pela vitória. Curta este vídeo se você acredita que o que é teu não precisa ser roubado, apenas aguardado no tempo certo. A maior diferença entre Davi e os outros guerreiros de Israel era o foco. Enquanto todos olhavam para o tamanho de Golias, Davi olhava para o tamanho de Deus. Ele não negou a realidade, mas escolheu uma perspectiva de fé. Ele sabia que Deus não estava apenas com ele, mas nele. O segredo da vitória não está em ignorar os problemas, mas em saber quem está lutando contigo. Foi por isso que ele declarou: Tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Inscreva-se no canal se você acredita que a fé enxerga vitória onde o medo só vê derrota. Davi também nos ensina sobre a importância do coração. Deus não o escolheu por ser o mais forte ou o mais experiente, mas porque viu nele um coração puro e sensível. Ele podia errar, mas nunca deixava de se arrepender. Quando pecou, escreveu: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Esse é o segredo que mantém a presença viva. O arrependimento sincero. O coração de Davi era moldável. E é por isso que Deus disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Curta este vídeo se você acredita que Deus ainda se revela a quem tem o coração quebrantado. Davi não se definia pelas quedas, mas pelas reações. Quando caiu, ele se levantou. Quando falhou, ele aprendeu. Quando chorou, ele adorou. Essa resiliência é o que o tornava invencível. Ele não fingia perfeição, vivia transformação. Deus não esperava de Davi um rei sem erros, mas um homem disposto a mudar. A força dele estava na dependência. Ele sabia que a vitória vinha do alto. Por isso, mesmo em meio ao caos, ele dizia: O Senhor é a minha fortaleza e o meu libertador. Salmo 18:2. Inscreva-se no canal se você acredita que a fé verdadeira é aquela que não desiste de recomeçar. Davi também nos ensina que a adoração é mais poderosa que qualquer espada. Ele sabia que a batalha se vence primeiro no altar e depois no campo. Quando tocava a harpa diante de Saul, o mal se retirava. Isso mostra que o louvor muda atmosferas, porque o inimigo não suporta a presença de Deus. Adorar é guerrear de forma espiritual. Davi descobriu que a vitória não começa com gritos, começa com rendição. Curta este vídeo se você acredita que a adoração ainda é a arma mais forte de quem confia em Deus. Mesmo sendo rei, Davi nunca perdeu a essência do pastor. Ele continuava cuidando de pessoas como cuidava das ovelhas. Essa compaixão o tornava diferente. Ele não governava com mão de ferro, mas com coração de servo. E é isso que o tornava grande, a humildade em meio à autoridade. Davi não se afastava de Deus quando tinha poder, se aproximava ainda mais. Inscreva-se no canal se você acredita que o verdadeiro líder é aquele que serve com amor. Em seus últimos dias, Davi olhou para trás e viu que todas as suas vitórias, dores e quedas tinham um propósito: revelar a graça de Deus. Ele entendeu que a força humana falha, mas a misericórdia do Senhor permanece para sempre. Por isso, deixou uma herança que ultrapassa gerações, um testemunho vivo de que a fé pode transformar qualquer história. Curta este vídeo se você acredita que Deus ainda escreve grandes propósitos com vidas imperfeitas. E talvez o maior segredo de Davi seja que ele nunca quis ser grande aos olhos dos homens, apenas fiel aos olhos de Deus. Sua história nos lembra que o verdadeiro vencedor não é o que vence batalhas externas, mas o que vence as guerras internas. Davi não lutou para provar quem ele era, lutou para mostrar quem Deus é. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que quando a fé é verdadeira, até os gigantes se curvam diante do nome do Senhor. Davi descobriu que o verdadeiro poder não está em derrotar inimigos, mas em dominar o próprio coração. Ele entendeu que o homem que não governa suas emoções nunca poderá governar um reino. Quando estava prestes a reagir impulsivamente contra Nabal, Deus usou Abigail para acalmá-lo, e Davi reconheceu a voz divina naquela correção. Ele disse: Bendito seja o Senhor, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendita seja a tua sabedoria.
e bendita sejas tu. 1 Samuel 25, 32, 33. Isso mostra que até os valentes precisam aprender a ouvir antes de agir. Curta este vídeo se você acredita que a sabedoria de Deus muitas vezes vem disfarçada em conselhos humildes. Davi sabia que o coração endurecido é o maior campo de batalha. Quando foi confrontado por Natã, ele não justificou o erro. Ele se quebrou. Seu arrependimento não foi uma reação emocional, mas uma decisão espiritual. Ele entendeu que ser ungido não o tornava intocável, o tornava responsável. E é por isso que ele clamou: não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, 11. Essa é a oração de quem entende que a presença vale mais que o poder. Inscreva-se no canal se você acredita que perder tudo é suportável, menos perder a presença de Deus. Davi também aprendeu a diferença entre agir por fé e agir por emoção. Ele sabia esperar. Quando viu Saul vulnerável dentro da caverna, ele poderia tê-lo matado e acabado com sua perseguição. Mas preferiu obedecer. Ele não quis apressar o plano de Deus. Porque o que vem fácil não dura, e o que é dado antes do tempo se torna peso. Davi sabia que a unção de Deus nunca vem pela desobediência. Curta este vídeo se você acredita que a obediência é a prova mais alta da fé. Outra lição que Davi deixa é que Deus nunca desperdiça uma dor. Cada lágrima, cada espera, cada silêncio tinha um propósito. Quando fugia pelos desertos de Judá, escreveu: a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja como terra seca, exausta e sem água. Salmo 63, 1. Essa sede espiritual o mantinha vivo quando tudo o queria morto. O deserto que parecia punição era, na verdade, uma preparação. Davi aprendeu a transformar dor em oração. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus usa o deserto para revelar quem você realmente é. Davi não venceu Golias com força, mas com memória. Ele se lembrou do Deus que o livrou do urso e do leão. Ele sabia que o mesmo Deus do passado é o Deus do presente. Quando você lembra o que Deus já fez, o medo do agora perde o poder. A memória da fidelidade divina é o combustível da fé. Por isso, ele declarava: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmo 103, 2. Curta este vídeo se você acredita que lembrar do que Deus já fez é o primeiro passo para viver novos milagres. Davi também nos ensina a importância de proteger o coração após a vitória. Muitos caem não na guerra, mas depois da conquista. Ele mesmo experimentou isso com Batseba, e aprendeu que o perigo maior não está no campo de batalha, mas no palácio do conforto. Quando você baixa a guarda, o inimigo se infiltra, mas o arrependimento o restaurou. E ele entendeu que Deus prefere um pecador arrependido a um santo orgulhoso. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus restaura os que se humilham e se voltam para Ele. O segredo de Davi também estava na sua capacidade de ouvir Deus no caos. Quando tudo desabava, ele escrevia salmos. Sua dor virou canção, sua luta virou louvor. Ele descobriu que adorar no sofrimento é a mais pura forma de fé. Enquanto muitos murmuravam, Davi compunha. Ele não negava a dor, transformava-a em adoração. É por isso que suas palavras atravessaram séculos, porque nasceram da comunhão verdadeira. Curta este vídeo se você acredita que adorar na tempestade é o caminho para a paz. Outra lição é que Davi não lutava sozinho. Ele valorizava alianças. Soube se cercar de homens fiéis, os chamados valentes de Davi, e reconhecia que cada vitória era coletiva. Ele não usava as pessoas, ele as inspirava. O líder segundo o coração de Deus é aquele que levanta outros enquanto sobe. Davi sabia que reinos se sustentam com lealdade e serviço. Inscreva-se no canal se você acredita que ninguém cumpre o propósito de Deus sozinho. Mesmo em seus últimos dias, Davi ainda falava de Deus com a mesma paixão de quando era pastor. Ele ensinou a Salomão: conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. 1 Crônicas 28, 9. Ele queria garantir que a próxima geração vivesse a mesma presença que ele experimentou. Essa é a marca dos que têm propósito. Vivem de forma que os filhos espirituais herdem fé, não apenas bens.
Curta este vídeo se você acredita que o maior legado é o exemplo de intimidade com Deus. E por fim, Davi nos ensina que a vitória não é um evento, é um estilo de vida. Ele venceu Golias, venceu reinos, venceu a si mesmo, mas o mais importante é que venceu mantendo o coração sensível. Ele morreu como viveu, adorando, porque o segredo de Davi nunca foi a força, foi o relacionamento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que vencer com Deus é continuar amando, mesmo depois das batalhas. Davi compreendeu que o segredo da vitória estava em reconhecer que todas as batalhas pertencem ao Senhor. Ele sabia que quando a luta é espiritual, a força humana não basta. Por isso, antes de cada confronto, ele buscava direção em Deus. Sua confiança não estava em estratégias, mas em promessa. Quando declarou: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?" Salmo 27:1, ele afirmava uma fé que não dependia de circunstâncias, mas de comunhão. Curta este vídeo se você acredita que quando Deus está à frente, nenhuma guerra é perdida. Davi também aprendeu que o que destrói o inimigo não é a força do braço, é a firmeza da alma. Ele enfrentava adversários que o odiavam sem motivo, mas não deixava o rancor envenenar seu coração. Ele sabia que o ódio é a armadilha que faz o homem perder o foco. Por isso, preferia entregar tudo nas mãos de Deus. Quando foi traído por pessoas próximas, ele não buscou vingança, buscou refúgio. Essa confiança profunda é o que o tornou vencedor sem precisar retaliar. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus é o melhor defensor de quem confia nele. Outra lição poderosa da vida de Davi é que o verdadeiro guerreiro não depende de aplausos. Ele aprendeu a lutar sozinho, no campo, sem plateia, sem reconhecimento. O que o sustentava não era a aprovação dos homens, mas a aprovação do céu. É no anonimato que a fé é lapidada e a coragem é moldada. A vitória pública de Davi começou nas batalhas privadas que ele venceu com Deus. Curta este vídeo se você acredita que Deus te prepara em silêncio para vitórias que o mundo inteiro verá. Davi também soube lidar com o tempo de espera. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas esperou anos até sentar no trono. Nesse intervalo, enfrentou fugas, traições e desertos. Deus estava testando o coração dele para ver se a promessa seria maior que a obediência. Davi passou pela prova do tempo e aprendeu que a espera não é perda, é processo. É no tempo de espera que o orgulho morre e a fé amadurece. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus nunca se atrasa, Ele prepara. Davi teve a coragem de se arrepender, mesmo quando o erro era vergonhoso. Quando pecou, não tentou esconder, ele se expôs diante de Deus. O arrependimento dele foi tão sincero que se tornou um exemplo para gerações. Ele escreveu: "Os sacrifícios de Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás." Salmo 51:17. Essa é a oração de quem entende que Deus não busca perfeição, busca sinceridade. Curta este vídeo se você acredita que confessar a fraqueza é o primeiro passo para viver o perdão. Outra marca de Davi é a sensibilidade à voz de Deus. Ele não tomava decisões por impulso. Quando ia para a guerra, perguntava: "Devo subir?" E só agia após ouvir a resposta. Essa dependência espiritual o livrou de derrotas que a autoconfiança teria causado. Ele sabia que o discernimento é a diferença entre sucesso e fracasso. A vitória de Davi era resultado de sua capacidade de esperar o sim de Deus. Inscreva-se no canal se você acredita que ouvir antes de agir é o segredo da sabedoria. Davi também nos ensina a importância da gratidão. Mesmo depois de tudo que conquistou, ele nunca se esqueceu de agradecer. Cada salmo era um testemunho de gratidão em meio à dor, vitória ou perda. Ele sabia que a gratidão mantém o coração limpo. Foi por isso que, mesmo no fim da vida, ainda dizia: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome." Salmo 103:1. Curta este vídeo se você acredita que agradecer é a maneira mais poderosa de adorar. Davi não se deixou corromper pelo poder. Mesmo como rei, continuava dependente de Deus. Ele não governava por vaidade, mas por propósito. Quando se sentiu forte demais,
Errou ao fazer o censo de Israel e reconheceu o erro rapidamente. Essa humildade é rara em quem tem autoridade. Ele entendeu que a soberba é o início da queda e por isso se manteve submisso. Inscreva-se no canal se você acredita que o maior trono é aquele que se curva diante de Deus. Outra verdade que Davi descobriu é que as maiores lutas acontecem dentro de nós. Ele enfrentou gigantes, guerras e traições, mas confessou: "Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus." Salmo 42:5. Ele lutava para manter viva a esperança. Davi nos mostra que o campo de batalha mais difícil é o interior, e a vitória mais preciosa é a paz. Curta este vídeo se você acredita que a verdadeira guerra é vencida no coração. E por fim, Davi provou que o segredo da sua força era a presença constante de Deus. Mesmo velho, fraco e cansado, ele dizia: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Salmo 23:1. A confiança que começou no campo nunca morreu no palácio. Ele viveu e morreu acreditando que tudo o que tinha vinha das mãos do Senhor. Essa é a fé que vence o tempo, o medo e o inimigo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que quando Deus é o centro, nenhuma circunstância tem o poder de derrubar. Davi aprendeu que cada batalha era uma oportunidade para Deus revelar quem Ele é. Ele não via as guerras como castigos, mas como convites para conhecer mais o caráter divino. Cada vez que enfrentava um inimigo, ele saía mais maduro espiritualmente, mais dependente e mais sensível à presença do Senhor. Quando escreveu: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Salmo 23:4. Ele estava declarando que o medo só domina quem esquece quem caminha ao lado. Curta este vídeo se você acredita que até os vales são lugares de revelação. Davi também entendeu que a vitória começa antes da guerra, na intimidade com Deus. Ele não esperava a batalha para buscar o Senhor. Já vivia em comunhão antes que os desafios chegassem. Foi essa comunhão constante que o fez permanecer inabalável. Quando todos fugiam, ele avançava. Não porque era destemido, mas porque confiava. Ele conhecia a voz de Deus mais do que o som das ameaças. Essa intimidade transformava medo em fé e desespero em esperança. Inscreva-se no canal se você acredita que a presença de Deus é o maior preparo para qualquer batalha. Outra lição profunda que Davi nos deixa é que o segredo da força não está em nunca cair, mas em nunca deixar de levantar. Ele caiu, chorou e sofreu, mas nunca abandonou o altar. Cada queda o aproximava mais da graça. Deus o restaurava não porque ele era perfeito, mas porque permanecia humilde. A verdadeira força de Davi não estava em suas vitórias externas, mas na capacidade de se reerguer espiritualmente. Curta este vídeo se você acredita que Deus usa os quebrados para mostrar o poder da restauração. Davi também mostrou que a fé verdadeira não ignora a dor, mas aprende a transformar dor em propósito. Ele chorava, sim, mas seus lamentos se tornavam canções. Sua tristeza se tornava adoração. Ele não escondia sua humanidade, e é por isso que Deus podia trabalhar através dela. Ele nos ensina que a sinceridade diante de Deus é a chave para a cura da alma. Foi com o coração exposto que ele escreveu: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia." Salmo 46:1. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus transforma lágrimas em testemunhos. Outra revelação na vida de Davi é o poder do silêncio. Quando era injustiçado, caluniado ou traído, ele não gastava energia se defendendo. Entendia que a justiça de Deus é mais eficiente do que qualquer palavra humana. Enquanto ele se calava, Deus agia. E no tempo certo, a verdade sempre aparecia. Essa paciência espiritual é o que diferencia os que confiam dos que apenas acreditam. Curta este vídeo se você acredita que o silêncio pode ser a oração mais poderosa. Davi também nos ensina sobre o peso da promessa. Quando Deus o ungiu, ele ainda era apenas um pastor, mas passou a carregar uma palavra profética que o transformou em alvo de perseguições. Muitos querem a unção, mas não suportam o processo. A promessa atrai o preparo, e o preparo exige resistência.
Davi suportou desertos, fugas e humilhações, mas sabia que quem promete é fiel para cumprir. A promessa o sustentava quando nada mais fazia sentido. Inscreva-se no canal se você acredita que o tempo do deserto é apenas o caminho até a promessa. Outro ponto importante é que Davi sabia reconhecer quando a vitória não era dele, mas de Deus. Em cada conquista, ele dava glória ao Senhor. Em cada livramento, ele exaltava o nome de Deus acima do seu. Isso o manteve protegido do orgulho, que já havia destruído muitos reis antes dele. Ele sabia que toda coroa é temporária, mas a presença é eterna. E por isso ele escolheu adorar em vez de se engrandecer. Curta este vídeo se você acredita que quem dá glória a Deus jamais perde o favor do céu. Davi também demonstrou o valor da misericórdia. Mesmo tendo poder para eliminar seus inimigos, ele escolhia perdoar. Isso o tornava mais parecido com Deus do que com os homens. A misericórdia de Davi era o reflexo da compaixão divina que habitava nele. Ele não retribuía mal com mal, e é por isso que sua liderança foi marcada pela graça. Aquele que aprendeu a ser perdoado, também aprendeu a perdoar. Inscreva-se no canal se você acredita que a misericórdia é o verdadeiro sinal da grandeza. Ele também nos ensina a importância de não esquecer o altar mesmo nas vitórias. Muitos buscam a Deus na dor e se afastam na alegria, mas Davi fazia o contrário. Quanto mais vencia, mais adorava. Ele entendia que o sucesso sem presença é fracasso disfarçado. Por isso, dançava diante da arca, sem se importar com o que os outros pensavam. Sua alegria era fruto da liberdade que só quem vive para Deus pode sentir. Curta este vídeo se você acredita que o louvor sincero é a maior expressão de gratidão. E, finalmente, Davi nos mostra que a verdadeira grandeza não é ser lembrado por feitos, mas por fidelidade. Ele morreu com o coração ainda voltado ao Senhor, deixando um legado de fé, arrependimento e adoração. Sua história ecoa até hoje, porque ele viveu de forma que cada ato, cada palavra e cada canção apontassem para Deus. Essa é a marca dos que têm propósito. Não buscam glória, buscam eternidade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a fidelidade a Deus é o caminho mais seguro para a verdadeira vitória. Davi compreendeu que o poder não estava em vencer gigantes externos, mas em dominar os internos. Ele travou batalhas muito maiores dentro de si do que fora. Lutou contra o orgulho, o medo, o desânimo e o arrependimento. Ele sabia que o inimigo mais perigoso não era Golias, mas o coração humano quando se afasta de Deus. Por isso, constantemente orava. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, 23. Essa é a oração dos que querem permanecer limpos mesmo quando tudo ao redor está corrompido. Curta este vídeo se você acredita que o maior campo de batalha é o interior. Davi também descobriu que as maiores revelações de Deus acontecem nos momentos de solidão. Quando fugia de Saul, escondido em cavernas, ele experimentou o consolo divino de forma mais intensa do que no palácio. Foi ali que escreveu os salmos mais profundos, palavras que até hoje curam e inspiram corações. Ele aprendeu que o isolamento pode ser um chamado para a intimidade. Deus o tirou da multidão para falar no secreto. Inscreva-se no canal se você acredita que o deserto não é o fim, é o lugar onde Deus te molda. Outra verdade poderosa na vida de Davi é que ele sabia se alegrar mesmo sem ver o resultado. Sua adoração não dependia de circunstâncias. Ele adorava porque conhecia o caráter de Deus, não porque tudo estava dando certo. Quando foi traído, quando perdeu amigos, quando o inimigo parecia vencer, ele ainda dizia: cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Salmo 13, 6. Isso mostra que a fé genuína não precisa de provas, precisa de lembranças. Curta este vídeo se você acredita que quem confia em Deus encontra motivos para louvar até nas perdas. Davi viveu para provar que a justiça de Deus é mais perfeita do que a dos homens. Ele foi injustiçado muitas vezes, mas nunca tentou resolver pelas próprias mãos. Quando poderia vingar-se de Saul, poupou-lhe a vida, mostrando que quem confia em Deus não se rebaixa ao nível dos inimigos.
Ele entendeu que quem tenta se defender sozinho acaba perdendo a proteção divina. Por isso, esperou o tempo de Deus e viu o trono vir até ele sem precisar derrubar ninguém. Inscreva-se no canal se você acredita que a justiça de Deus sempre chega, mesmo que demore. Davi também nos ensina que é possível ter poder sem perder pureza. Mesmo sendo rei, nunca deixou de ser servo. Ele governava com coração pastoral, cuidando do povo como cuidava de suas ovelhas. Ele sabia que liderança é serviço, não domínio. O poder o testou, mas a presença o sustentou. É por isso que ele dizia: não confio em meu arco, nem é a minha espada que me salva. Salmo 44:6. Curta este vídeo se você acredita que quem serve com amor governa com sabedoria. Ele também entendeu que as promessas de Deus exigem paciência e preparo. Ser ungido não significava estar pronto. Davi foi ungido ainda jovem, mas precisou amadurecer antes de assumir o trono. Deus o ensinou a governar primeiro sobre si mesmo antes de governar sobre outros. Essa é uma das maiores lições espirituais. Ninguém está pronto para liderar se ainda é escravo das próprias emoções. Inscreva-se no canal se você acredita que o tempo de espera é o tempo em que Deus te aperfeiçoa. Davi viveu também o peso do arrependimento, mas transformou a culpa em reconciliação. Ele não deixou o erro definir seu futuro. Quando reconheceu sua falha, não se afundou em vergonha, se levantou em graça. Essa é a diferença entre os que desistem e os que permanecem. Ele entendeu que Deus não espera a perfeição, espera a entrega. E foi por isso que, mesmo após pecar, Deus disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Curta este vídeo se você acredita que Deus restaura corações arrependidos. Outra lição poderosa da vida de Davi é que ele soube valorizar a presença de Deus acima de tudo. Quando percebeu que a Arca da Aliança estava longe de Jerusalém, fez de tudo para trazê-la de volta. Ele sabia que sem presença não há propósito. Quando a presença voltou, ele dançou com todas as suas forças. Não se importava com julgamentos, porque sua alegria estava no Senhor. Isso mostra que o verdadeiro adorador não busca aplausos, busca intimidade. Inscreva-se no canal se você acredita que a presença de Deus vale mais que qualquer trono. Davi também soube reconhecer que toda vitória precisa gerar um altar. Após cada livramento, ele edificava um lugar de gratidão. Isso revela o coração de quem entende que tudo vem de Deus e tudo volta para ele. O altar era a lembrança de que sem Deus, ele nada era. Essa atitude o manteve protegido do orgulho e do esquecimento. A adoração o mantinha conectado à origem de sua força. Curta este vídeo se você acredita que todo milagre merece uma gratidão. E no fim de sua vida, Davi percebeu que sua maior conquista não era o reino, mas a presença constante de Deus em cada fase. Ele começou como pastor e terminou como adorador. A coroa que usava na terra era passageira, mas a comunhão que tinha com o céu era eterna. Ele deixou um legado que não se apaga, o testemunho de que o segredo da vitória está em nunca abandonar o altar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o poder vem e vai, mas a presença de Deus permanece para sempre. Davi descobriu que os maiores gigantes não são aqueles que se veem diante dos olhos, mas os que se levantam dentro do coração. O medo, a culpa, o orgulho e a dúvida eram inimigos constantes, e ele aprendeu a vencê-los não com força, mas com fé. Quando o medo o cercava, ele não se escondia, ele orava. Quando o orgulho tentava dominar, ele se quebrantava. Quando a culpa pesava, ele se arrependia. E em tudo isso, ele provava que a verdadeira grandeza está em permanecer pequeno diante de Deus. Foi por isso que escreveu: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34:18. Curta este vídeo se você acredita que Deus age com mais poder quando o coração está rendido. Davi também entendeu que as palavras têm poder espiritual. Ele não falava conforme a circunstância, mas conforme a promessa. Quando enfrentou Golias, suas palavras foram proféticas. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. 1 Samuel 17:46. Ele não estava se gabando, estava declarando fé.
A sua boca já tinha vencido antes que suas mãos lançassem a pedra. A fé de Davi não apenas via o milagre, ela o anunciava. Inscreva-se no canal se você acredita que quem fala com fé prepara o caminho para a vitória. Outro segredo de Davi era o modo como ele enxergava o fracasso. Para ele, o erro não era o fim, era uma oportunidade de recomeçar com mais sabedoria. Quando pecou, não desistiu de si mesmo, buscou perdão. Quando perdeu, não murmurou, adorou. Quando foi esquecido, não se amargurou, esperou. Ele entendeu que cada queda é um convite para voltar ao centro da vontade de Deus. E é por isso que a sua história, mesmo com falhas, se tornou um exemplo eterno de graça. Curta este vídeo se você acredita que Deus transforma arrependimento em recomeço. Davi viveu cercado por inimigos, mas nunca se deixou dominar pelo ódio. Ele orava pelos que o perseguiam, confiando que a justiça de Deus era maior do que qualquer vingança. Essa paz interior o mantinha firme quando todos queriam vê-lo cair. Em vez de desejar destruição, ele pedia restauração. Esse é o coração de quem conhece verdadeiramente o Senhor. Alguém que prefere o perdão à revanche. Inscreva-se no canal se você acredita que o perdão é a arma dos fortes. Davi também aprendeu que não existe vitória sem propósito. Ele não lutava para ser reconhecido, lutava para glorificar a Deus. Cada batalha tinha um motivo maior. Quando venceu Golias, ele não buscou fama, ele apenas provou que Deus é fiel. Quando conquistou Jerusalém, não se vangloriou, apenas edificou um altar. Ele vivia para apontar para o céu, não para si. Essa mentalidade é o que faz um guerreiro espiritual, lutar não por glória própria, mas pela glória de Deus. Curta este vídeo se você acredita que a tua luta hoje tem um propósito eterno. Davi também foi um homem de aliança. Ele honrou pactos mesmo quando lhe custavam caro. A amizade com Jonatas foi um exemplo disso. Um amor fraternal firmado em Deus. Mesmo após a morte de Jonatas, ele cuidou de seu filho Mefibosete, provando que a lealdade não termina quando a conveniência acaba. Ele nos ensina que quem é fiel em alianças humanas reflete o caráter de quem é fiel em alianças espirituais. Inscreva-se no canal se você acredita que fidelidade é o verdadeiro sinal de quem anda com Deus. Ele também entendeu que o maior trono é o domínio sobre si mesmo. Davi poderia destruir Saul, mas preferiu dominar a si mesmo. Essa vitória interna foi mais valiosa do que qualquer conquista militar. Ele aprendeu que Deus honra mais o autocontrole do que a vingança. Essa é a maturidade espiritual. Saber que a força verdadeira é a que se contém. Curta este vídeo se você acredita que a vitória mais difícil é a de permanecer em paz quando você tem razão para reagir. Davi também viveu para provar que a adoração é uma forma de guerra. Enquanto muitos lutavam com espadas, ele lutava com cânticos. A cada vitória, ele erguia um salmo. A cada dor, ele compunha uma oração. Ele entendeu que o louvor confunde o inimigo e fortalece o espírito. Foi por isso que, diante das maiores perdas, ele escolheu adorar. Adorar era sua forma de resistir, sua maneira de vencer. Inscreva-se no canal se você acredita que o louvor é a resposta mais poderosa diante da adversidade. Outro ponto forte na vida de Davi foi sua capacidade de reconhecer o valor do tempo de Deus. Ele sabia que as promessas divinas não se apressam. Elas amadurecem. Quando quis construir o templo, Deus disse que não seria ele, mas seu filho. E Davi aceitou com humildade. Ele preparou os recursos, orou e deixou o legado. Essa submissão mostra que ele amava mais o propósito de Deus do que a própria vontade. Curta este vídeo se você acredita que esperar o tempo certo é o maior sinal de maturidade espiritual. E por fim, Davi nos ensina que o verdadeiro sucesso é terminar a vida adorando. Mesmo velho e cansado, ainda louvava o nome do Senhor. Ele olhou para trás e entendeu que cada lágrima, cada luta e cada vitória o conduziram mais perto do Criador. Ele deixou como herança uma história de fé e dependência. Sua vida ecoa até hoje como um lembrete de que a força de um homem não está em suas conquistas, mas na presença que o acompanha.
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a fé não é sobre vencer tudo, mas sobre permanecer fiel até o fim.